Eu vou mostrar um caso agora da resolução de uma classe 4. É daqueles casos que a gente guarda no coração. Um caso que eu tenho muito carinho, que eu diria que faz parte da minha história odontológica, da minha história como professor. E é um caso clínico que tem uma mensagem, aliás, eu diria que várias mensagens importantes que eu acho que podem servir de inspiração para você, principalmente para o dentista que está iniciando na carreira, jovem na carreira. Eu vou dar algumas dicas de talvez como você possa trilhar um caminho do bem na odontologia. Então vamos lá. É esse caso aqui dessa fratura de classe 4 do elemento 11, que na verdade esse paciente não chegou com essa fratura dessa maneira. Esse garoto na época possuía 9 anos de idade, chegou lá no consultório com a mãe, pessoas muito humildes em todo sentido, e ele chegou assim, chegou com uma colagem de fragmento. E quando eu perguntei à mãe o que havia acontecido com o garoto para ele estar daquela maneira, ele caiu de bicicleta, fraturou o dente. E daí ela me contou mais uma história que ela procurou um outro colega lá e que na época que o garoto caiu, fraturou o dente, que o fragmento, ela conseguiu achar, guardar o fragmento, levou para o dentista e o dentista fez uma colagem de fragmento. Passado alguns dias, o fragmento soltou. Ele colou de novo. Passado alguns dias, soltou novamente. E isso aconteceu por 3 ou 4 vezes, sendo que na última vez que o colega atendeu, o garoto ele fez o seguinte: ele desgastou a borda incisal. Observem que a borda incisal está desgastada, a colagem de fragmento ela está com excessos de resina, a não adaptação correta do fragmento. E ele virou para a mãe e disse o seguinte: a justificativa por estar soltando aquela colagem de maneira semanal era a seguinte: o seu filho tem bruxismo e ele tem rangido muitos dentes. Essa incrível desculpa é utilizada por muitos dentistas que não conseguem fazer a adesão de suas restaurações se estabilizarem no dente de seus pacientes. Seu filho tem muito bruxismo, então ele está rangendo dentes, por isso que está soltando o fragmento. Agora, incrível que ele está rangendo, ele está apertando só na colagem de fragmentos. Observe o formato incisal do elemento 21, quer dizer, não tem desgaste nenhum. Então eu sempre digo o seguinte: esse é o tipo de desculpa de quem não domina literalmente a adesão, não sabe colar restauração, não domina princípios de adesão. E se não domina princípios de adesão, com certeza falham muitas coisas no seu consultório. E para piorar a história, ele disse o seguinte: eu não só vou desgastar essa borda incisal para o seu filho não tocar nela durante os movimentos funcionais, como eu vou pedir para o seu filho nunca mais morder nada com esse dente da frente. E aí, além disso, eu vou dar de brinde um reforço na palatina, e deu de brinde esse murutu aí, que aqui na minha região a gente chama isso de cupim. Fez um reforço de resina na palatina, quer dizer, desgastou e ainda sugeriu para a mãe o seguinte: vamos desgastar a borda incisal do outro central do 21, porque ele percebeu que ficou muito diferente um dente do outro. Sugeriu a mãe desgastar a borda incisal do outro. Acho que a mãe teve um momento de luz divina e falou: não, eu vou dar uma pensada, se eu resolver desgastar, eu volto aqui depois. E ele falou: não, vamos desgastar, porque quando ele tiver 15 anos, ele vai desgastar essa borda incisal. Então ele já queria antecipar aquilo que poderia ocorrer após 6 anos.
o garoto tinha 9 anos de idade, quando ele tivesse 11 anos, então ele deu uma de mãe de Ná e falou que iria desgastar a borda incisal do outro, talvez por ter percebido que não havia feito uma coisa muito correta ao desgastar a borda incisal do fragmento. O fato é que ele praticamente inutilizou esse fragmento, já não daria para. E eu só dei uma empurradinha com a sonda e a colagem estava completamente deficiente, frágil, não tinha nada colado, estava estável por alguma retenção mecânica qualquer, talvez pelo murutum que ele fez na Palatina, e não dava mais. Falei para a mãe, eu vou ter que fazer uma restauração para o seu filho. A mãe estava muito preocupada porque, por serem pessoas muito humildes, a mãe estava muito preocupada de quanto que eu ia cobrar. Eu falei, não se preocupe, não vai custar nada. Depois eu conto essa história mais para frente, demonstrando o caso clínico. Então vamos lá. Antes de toda e qualquer seleção de cores, é importante fazer uma boa profilaxia e tentar não deixar haver uma desidratação dos dentes para essa seleção de cores. E eu utilizei a técnica da escala personalizada, que nós já tivemos uma aula aqui no workshop sobre a confecção dessas escalas personalizadas. Percebam que cheguei numa tonalidade que criou a expectativa de mimetização da restauração com as estruturas dentárias naturais. Selecionada a cor, no dia da restauração é uma vista incisal da fratura. Observe que uma grande fratura de grandes proporções. E fomos para os procedimentos adesivos e a restauração por si só. Condicionamento ácido, 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, lavando bem, secando o esmalte, secando parcialmente a dentina, aplicação de um sistema adesivo, fotopolimerizando o sistema adesivo. Para esse caso, na época, eu não utilizei o guia, a matriz de silicone, eu fiz a mão livre, apoiando o dedo, apoiando uma tira de poliéster pela palatina. Então fiz primeiro um pequeno incremento referente ao esmalte palatino, fotopolimerizei. Em seguida, as camadas de dentina fui construindo de maneira gradativa, gradual também. Incrementos, técnica incremental, fui construindo lentamente essa dentina, fotopolimerizando cada camada. A dica que eu dei de deixar, na aula de classe 4, deixar a restauração imperceptível, não aparecer emenda, é de levar a resina de dentina por sobre a linha de fratura, morrendo em zero em aproximadamente metade do bisel, já fazendo desenhos dos mamelos dentinários, fotopolimerizando. Agora um incremento de resina translúcida opalescente para criar aquele halo opalescente que o garoto possuía no seu dente natural. Está aí a resina acomodada, fotopolimerizada. Um incremento da mesma resina que eu utilizei para dentina para confecção do efeito halo opaco. Tá aí então o desenho, a moldura da nossa restauração, um pouco de corante para evidenciar os mamelos dentinários. Então percebam que eu estou pintando os mamelos dentinários, caracterizando, evidenciando-os mais. Ficou assim as caracterizações sutis, é verdade. Em seguida, recobrimos toda essa moldura com o esmalte selecionado, a resina para reprodução de esmalte, esculpindo bem com a espátula, alisando muito bem com o pincel, removendo os excessos. Essa situação, após a polimerização, uma pré-polimerização inicial, em seguida a aplicação de um gel para bloqueio do oxigênio da camada mais superficial da resina, para o procedimento de fotopolimerização final, num tempo ótimo. Eu diria que no mínimo 60 segundos por vestibular,
60 segundos por palatina. E agora vamos para os procedimentos de ajuste da forma, textura e brilho de superfície, demarcando com um grafite as arestas de transição, a área plana para ajuste da forma básica do dente, utilizando discos abrasivos de granulação grossa e granulação média para alisamento, melhorando os recortes da borda incisal, essa borda diferenciada, essa borda toda jeitosa da incisal, característica desse garoto. Então utilizei uma ponta multilaminada, afilada, para melhorar esse recorte da borda, esses desenhos da borda incisal. Pontas diamantadas para determinação da textura vertical, utilizando borrachas para já dar uma lisura superficial, pontas diamantadas de granulação grossa para estabelecimento da microtextura horizontal, característica dessa idade de criança, dentes com uma textura rica em detalhes. Em seguida, voltando com borrachas, mas numa pressão mais sutil, para não remover toda aquela textura que foi implementada com as pontas diamantadas, a borracha de brilho e em seguida o ajuste final do brilho superficial com escova de pelo de cabra, pasta diamantada e um feltro e pasta de óxido de alumínio. As pastas que eu utilizei foram a Porcelize, a pasta diamantada da Cosmedente, e a pasta de óxido de alumínio. Para mim a melhor que existe no mercado é a Enamelize da Cosmedente. E o resultado final ficou muito satisfatório. Acredito que até pelo dente ter um formato, principalmente quanto à sua incisal diferenciado, esse é um dente que sempre está na minha memória. Então, um resultado muito satisfatório. Percebam em outros ângulos como que houve um mimetismo muito satisfatório da restauração. Uma vista com os lábios do paciente, agora uma vista sob luz negra, ultravioleta, o aspecto da fluorescência, a resina com uma fluorescência um pouco maior que o dente natural, e a aula de fluorescência eu abordo isso, que a fluorescência ou ela vai ficar menor ou ela vai ficar maior, dificilmente, quase que impossível, a fluorescência, principalmente em restaurações parciais, ficar absolutamente igual à fluorescência do dente, mas isso para mim não é o mais importante. Uma vista sob luz transmitida mostrando o efeito da opalescência sob luz transmitida, um caso muito bacana. O fato é que após a confecção dessas fotos, o garoto sumiu. Eu queria ver esse garoto, queria fazer acompanhamento dessa resina. E lembrando, aí eu vou lembrá-la de que eram pessoas muito humildes e que eu não cobrei para fazer esse procedimento. E quando eu falo em não cobrar, não é fazer voto de pobreza, não. Mas uma dica que eu vou dar para você é o seguinte: treine fazendo o bem. Essa é uma das maneiras de você treinar também e fazendo bem para aquelas pessoas que não têm condição de executar num âmbito de um consultório particular, um consultório de qualidade. Então você gentilmente convide pessoas que não teriam condição, leve para o seu consultório, faça o bem e a natureza vai te devolver, Deus vai te devolver em dobro, em triplo, em quádruplo, porque todas as vezes que nós fazemos o bem, nós recebemos também o bem. Então veja bem que como que o mundo dá voltas também. Passado alguns anos, eu vejo lá na minha agenda Paulo, que era o nome do garoto. Aí sempre no programa de agendamento dos clientes colocam, eu peço para minha secretária colocar observações tipo quem indicou, se já é paciente. Lá havia assim,
já foi paciente do senhor, o senhor já fez uma restauração. E eu, na hora, eu falei assim, poxa, será que é aquele garoto que caiu de bicicleta? Será que é o garoto que fraturou o dente, daquele dente do formato atípico? E eu queria fotografar para ver como é que o acompanhamento daquela resina. E era o garoto. E o garoto, isso foi quase 6 anos depois que eu atendi o garoto, ele estava nessa época com 15 anos. E esse é o aspecto da restauração da resina com 15 anos do garoto. Ele chegou lá muito tímido. Eu falei, Paulo, por que você não voltou aqui no consultório? Eu estava procurando seu contato, liguei, queria que você voltasse. E aí ele me disse o seguinte, não, a minha mãe, ela ficou com muita vergonha, ela falou que a gente era pessoa, nós éramos pessoas muito pobres e que aquilo não era, o seu consultório não era um ambiente para a gente. Eu falei, imagina, eu atendo pacientes de todos os níveis aqui no consultório. Não, mas minha mãe ficou muito envergonhada. E eu falei, inclusive, percebam que existe um dente inferior fraturado e na época eu iria fazer esse dente inferior fraturado também, só que eles não voltaram no consultório. Eu falei, então por que você voltou agora, Paulo? Aí ele falou assim, não, é que agora eu arrumei um emprego. Eu falei, é mesmo? Arrumou um emprego? Que bacana, cara. Ele falou, então eu vim aqui para o senhor arrumar esse dente inferior para mim. Eu falei, que legal. Então, a minha intenção era, eu estava tão feliz de tá vendo, dele ter voltado para eu fotografar o caso. E a minha intenção era simplesmente não cobrar. Eu falei, eu não ia cobrar para fazer o seu dente inferior. Aí ele falou, não, mas eu faço questão de pagar, eu demorei, mas agora que eu estou com o meu emprego novo, eu quero fazer e faço questão de pagar o senhor. Falei, maravilha, né? Achei assim, na idade dele já de uma maturidade. Aí eu falei assim, vou cobrar o mínimo possível. Eu não queria cobrar, mas falei, vou cobrar o mínimo possível só para ele valorizar que ele está pagando um tratamento. Eu falei assim, vai ficar em R$ 50, Paulo. Quando eu falei isso, o Paulo virou para mim e falou assim, doutor, posso te pedir mais uma coisa? Eu falei, pode. O que foi, Paulo? O senhor me dá 30 dias para eu pagar esses R$ 50? Aí eu falei, aí dei uma brincadinha com ele, falei, 50 dias para pagar os R$ 50? Mas por que, Paulo? Aí ele falou assim, não, é que eu consegui o meu emprego ontem e eu vou receber meu primeiro salário daqui 30 dias. Então meu olho encheu de lágrima na hora, né? Eu falei, não, claro, pode pagar do jeito que ficar melhor para você, Paulo. E estou achando muito nobre a sua atitude. E aí eu falei, vamos restaurar. Perguntei para ele, você está trabalhando de quê? De que você arrumou um emprego? Não, arrumei um emprego de office boy. Nem não perguntei na época onde que ele ia trabalhar de office boy, mas o fato é que eu fiz a restauração do dente inferior e olha que coincidência que lembra que eu disse que o dentista que havia atendido ele na época da fratura falou que quando ele tivesse 15 anos, ele queria desgastar a borda incisal do 21, sugeriu para a mãe, quando ele tivesse 15 anos, ele teria já desgastado a borda, e olha que interessante, ele desgastou a borda da resina, mas o dente 21, a sensação é que não desgastou absolutamente nada. Mas o fato é que 5 anos após, a restauração ainda estava bem satisfatória, um pouco de desgaste de borda incisal, é verdade, um pouco de perda de brilho superficial, perceba. Nada que um repolimento não dê um jeito nessa resina, mas não existia necessidade de substituição dessa restauração. E o paciente, o Paulo, fez tratamento, pagou direitinho um mês depois.
e voltou alguns anos depois. Basicamente, ele voltou, acho que 7 anos depois, quando ele já tinha 22 anos. Chegou um rapaz, aí marcou de novo Paulo lá. Chegou um rapaz muito bem vestido, muito bem articulado para conversar. E é isso aqui, ó. Após 13 anos, tá lá a resina. Na verdade, ele foi lá para fazer uma análise sobre a possibilidade de colocar aparelho nos seus dentes com a mordida profunda. Mas está lá. Sabe o que o Paulo era com 22 anos? Gerente do Bradesco. Ele começou como office boy no Bradesco com 15 anos e foi galgando degraus e atingiu o patamar de, não me lembro se gerência ou subgerência já com 22 anos. Então olha como que o mundo dá voltas, olha como que quando você pratica o bem, algum tempo depois esse bem te retorna. Então ele me procurou, o dentista que ele tinha confiança era a mim. Então tá lá, classe 4 desgastou um pouco mais a borda incisal, perdeu um pouquinho de brilho, mas eu diria que 13 anos após ainda está um tanto quanto satisfatório, está harmônico com os demais dentes do paciente. Obviamente que o envelhecimento das restaurações de resinas não se dá como um envelhecimento das estruturas dentárias naturais, mas é possível que um trabalho feito com respeito, com conhecimento, com carinho, com empenho, que ele possa ter uma perspectiva de longevidade em boca. Eu vou voltar a falar de longevidade na última aula do nosso workshop. Então tá aí um dos casos que eu carrego com mais carinho. A gente sempre tem aqueles casos de soluções que a gente realiza, que esses casos a gente guarda no coração. E essa é uma restauração que eu guardo na mente e no coração. Espero que tenha inspirado você, espero que você esteja gostando das dicas. Então deixa seu comentário na nossa área de comentários, compartilhe, tá? Estamos chegando ao fim da nossa jornada, mas eu te espero mais uma vez na nossa próxima aula. Fique com Deus, Deus abençoe muito e até a nossa próxima aula.